Eu sempre lembro de uma história do Guinness Book, onde tinha um monge que comeu uma bicicleta e entrou no livro. Eu falei, como que o monge comeu a bicicleta? Ele triturou a bicicleta e comeu a bicicleta. Não sei se esse cara tá vivo até hoje, mas a lógica é, se você tem um problema muito grande, tritura o problema. Uma métrica muito interessante para isso, né? Métricas que podem ser usadas são os KPIs e os OKRs. Então, o que são essas métricas e como alguém pode utilizar para melhorar o seu processo de gestão? Às vezes eu pergunto assim, né? Tô no evento, eu falo, se vocês pudessem escolher uma coisa para todo o time de vocês magicamente incorporarem em um segundo, num estalo de dedos, assim, o que seria? Aí o pessoal começa a falar, que eles se comunicassem melhor, que eles vendessem, que fosse mais inteligente, produtos melhores, enfim, fala um monte de coisa. E aí, a minha conclusão para essa pergunta, que aparentemente é simples, né? A conclusão é que a coisa mais importante numa empresa é o alinhamento. É todo mundo estar alinhado na mesma direção, né? Imagina um casamento sem alinhamento. As pessoas podem ser incríveis, pode ser tudo incrível, mas cada um tá indo para um lado, não tem como. A empresa é a mesma coisa, né? Então, qual que é a maior dificuldade também ao mesmo tempo? Gerar um alinhamento só numa companhia onde você tem várias vidas com vários sonhos. Então, é complexo você alinhar a vida de todo mundo numa única direção dentro de uma companhia. Então, quando a gente reflete sobre isso, eu concluo que se você tiver uma empresa alinhada, você pode não ir tão rápido quanto você gostaria. Mas é só você não parar de caminhar que você vai chegar aonde você gostaria de chegar. Então, quando a gente parte desse pressuposto, a gente precisa entender que a gestão ela é extremamente importante, porque ela é o destino de todos. E se a gente não tiver destino, a gente não consegue criar um plano para chegar lá. A gente não consegue falar sobre isso, a gente não tem motivação de conversar. A gente não sabe aonde consertar, o que ajustar, qual estratégia traçar, qual o melhor modelo a se seguir. Então, alinhamento é a base de tudo. Isso daqui vem de cima. Vem de cima. Para mim, o maior, ou talvez um dos maiores papéis da liderança mais alta, né, que seriam os donos do negócio, os sócios do negócio, e que isso daqui se difere, né, em muito do que são os executivos de um negócio, né? O principal papel é você trazer a visão para o negócio. A visão, ela tem a ver com você enxergar mais longe, tem a ver com vísio, né? É você no meio de uma escuridão conseguir identificar a luz em algum lugar, né? Então, você parte da visão antes de falar de gestão, né? Qual que é a visão? Né? Então, poxa, aqui no Grupo Primo, a gente quer se tornar o maior ecossistema de consultoria de investimentos e educação financeira do Brasil. Essa é a nossa visão. Quando a gente parte dessa visão, agora a gente começa a entender o que é metrificável nisso. O que é se tornar maior? O que é um ecossistema? O que é educação financeira? O que é consultoria? Né? E a gente começa a alinhar o que é, quantitativamente falando, o destino que a gente quer atingir. E aí, quando a gente chega nesse quantitativo que a gente busca, se ele de fato for uma visão longeva, desafiadora, ambiciosa, a gente vai se deparar com um grande problema. O grande problema é, cara, será que dá para bater esse número aí? Será que dá para chegar aí? Não é muito ambicioso, não? Será que é factível? E aí, quando se depara com esse problema, eu sempre lembro de uma história do Guinness Book, onde tinha um monge que comeu uma bicicleta e entrou no livro. Eu falei, como que o monge comeu a bicicleta? Ele triturou a bicicleta e comeu a bicicleta. Não sei se esse cara tá vivo até hoje, mas a lógica é, se você tem um problema muito grande, tritura o problema. E aí você começa a triturar essa visão, e aí depois você começa a delegar as métricas, né, as alavancas que permitem que você chegue naquele resultado para os líderes certos. E aí você começa a gerir. Gerir seria você basicamente fazer com que você extraia o maior valor possível de cada cadeia de valor no seu negócio, de cada time, de cada companhia que você tem aqui dentro. Então, a gestão tem a ver com você alinhar a visão com as métricas corretas, de uma forma lógica, e você atribuir essas definições
de metas e números para os líderes corretos que vão fazer uma gestão correta dos recursos que eles têm, que geralmente envolvem ferramentas e time, para que eles possam atingir todos esses números e marcos, para que, como consequência do atingimento de todos esses marcos, a gente chegue cada vez mais próximo da nossa visão de longo prazo, né? E aí você tem muitos desafios aqui na gestão. Mas de uma forma geral, eu acredito que funcione desse jeito. O Thiago citou visão, né? E você perguntou de OKRs e KPIs, né? Que na verdade é um dos métodos que a gente tem, tecnicamente falando, né, para construir essa visão, esse objetivo de longo prazo e sair desdobrando para a companhia. Inclusive, é uma das temáticas que a gente cobre no Equity Mais Negócios, na nossa imersão, e que as pessoas saem de lá com objetivos claros, definidos, que é o lado mais qualitativo de um objetivo. Um objetivo tem que ser inspirador, né? Você tem que chegar, por exemplo, isso que o Thiago citou. Como esse que o Thiago falou. Quando o Thiago fala, o jeito que ele fala, a gente percebe o quanto brilha o olho. Pô, a gente quer ser o maior ecossistema. Beleza. Pensei que era o monge comer a bicicleta. Eu já estava indignada, porque eu sempre fico indignada com essa história. Ridículo. Idiota, pra que ele vai fazer isso? Mas enfim, continue, O nome dele está gravado na história, Que né? merda. Ninguém vai ler. Ninguém nem lembra o nome dele, mas tá lá Nossa, gravado. deve ter morrido depois. Se você pegar toda a bibliografia técnica de gestão estratégica, ela parte de um princípio básico, que é ter essa visão. E ter essa visão num horizonte temporal mais alongado. E a gente vê que a grande realidade das empresas menores em fase de maturidade é que esse horizonte temporal de planejamento é uma semana. O que eu vou fazer semana que vem? Como você constrói uma visão se você não sabe o que você vai fazer semana que vem? Então, o que a gente geralmente recomenda é estica esse horizonte temporal do seu planejamento para pelo menos 3 meses. Começa planejando um trimestre. Talvez você não tenha visão, a gente pode até falar sobre construção de visão, né? Porque vocês são visionários natos, eu falo. Vocês são pessoas que estão à frente do tempo. Mas existem técnicas para você trabalhar a visão, entender contextos de mundo, estudar mercado e etc. Mas você precisa se dar esse tempo, senão sua empresa não vai prosperar. Sem visão, não tem business. Você vai ter uma semana à frente, beleza. E a grande realidade, a maior realidade é que, na verdade, é um dia, 2 dias, uma semana ainda existe ali minimamente um planejamento. Então, a minha recomendação que eu sempre deixo é alonga esse planejamento. Faz um planejamento de trimestre, constrói um objetivo numa visão, nem que seja mais curto prazista aqui nesse caso, que para mim, trimestre é curto prazo, né? Vamos deixar claro aqui. Semestre já é mais caminhando para o médio prazo. E 12 meses, 1 ano. Também não precisa fazer um plano de 5 anos, né, Tiagão? Eu me lembro que uma semana antes de estourar o lockdown da pandemia, eu estava na minha empresa anterior, eu tinha fechado, eu fiquei 3 meses debruçado num planejamento de 3 anos. E aí estoura a pandemia e aquele planejamento vai pro buraco. Caiu. Mas é importante ter uma visão, mas não precisa gastar tanta energia aqui. Para uma vez por trimestre, define esse objetivo, alinha com o time. Isso aqui já vai mudar completamente o jogo e passe a acompanhar, que é um outro aspecto de empresas de sucesso. Eles têm visão de dados, eles conseguem acompanhar indicadores, né? E hoje, com o avanço tecnológico, a tecnologia ela está cada dia mais tentando ser mais amigável para as pessoas. Então, o que nasce de nova tecnologia está ali nascendo em prol de tornar sua vida mais fácil. Eu fiz uma brincadeira, só para fechar aqui o assunto, eu fiz uma brincadeira no penúltimo Equity Mais. Eu pedi para todo mundo levantar a mão quem estava com problema com agências de publicidade. Então, por que eu disse isso? Porque tomada de decisão de dados, que é um dos pontos das empresas de sucesso, para até acompanhamento dessa gestão estratégica, dessa visão, do atingimento desses objetivos, o que a gente vê é que as pessoas procrastinam porque tem medo da tecnologia. Pô, isso não é para mim, eu preciso de alguém. Tome controle desse problema da tua companhia e resolva amanhã. Você tem 24 horas para resolver seu problema de dados, doa quem doer, e a partir de então parta para esse planejamento. Acho que esse caminho é super vital para empresas que estão nessa fase de início de maturidade, tá, Perini?